está nos stories do Instagram. Nessa edição do A Pergunta Que Não Quer Calar, eu vou te dar 11 ideias de conteúdos que você pode postar aí nos stories do Instagram. Então vem comigo e solta a vinheta. Olá, mulher empreendedora, eu sou a Aide, seja muito bem-vinda ao meu canal, onde eu compartilho a minha jornada empreendedora e pego na sua mão para te ajudar a vender com anúncio pago na internet. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, clica no sininho e vem fazer parte desse exército de mulheres empreendedoras que estão fazendo acontecer e conquistando a tão sonhada segurança para finalmente vender na internet. Agora, se você quer ser VIP aqui nesse canal, eu preciso te convidar para fazer parte da minha lista VIP que está lá no WhatsApp. Ao entrar para essa lista, você vai receber com exclusividade e em primeira mão um aviso dos vídeos novos assim que eu adicionar por aqui. Então vale muito a pena você estar por lá, e para você participar é só clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo, que eu tô lá do outro lado te esperando para fazer de você uma das VIPs aqui do canal. Você sabe que precisa fazer stories todos os dias, mas não tem a menor ideia do que é que você pode publicar? Recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal te dando 10 ideias do que você pode publicar no feed do Instagram. E aí nesse vídeo aqui eu decidi te dar algumas ideias também para você publicar nos stories do Instagram. Eu não sei se você já percebeu ou não, mas o Instagram é uma rede social que parece que tem várias redes sociais dentro dele. O feed, por exemplo, é um lugar completamente diferente dos stories e exige conteúdo diferente dos stories também. Então, aqui nesses dois pilares que a gente tem no Instagram hoje, que são os stories e também o feed, a gente também tem a parte do Reels aí, que é uma outra rede social completamente diferente. Você vê que cada lugar aí tem um comportamento diferente de conteúdo e tem um jeito diferente de gerar conteúdo. Então aqui eu tô nessa série de vídeos, já falamos sobre o feed, agora vamos falar sobre os stories e vamos ter também aqui falando especificamente do Reels, do que você pode publicar no Reels. Agora bora lá pra gente entender e começar a falar aí dessas 11 ideias do que você pode publicar nos seus stories do Instagram. Antes de te contar quais são essas ideias de conteúdo do que você pode publicar frequentemente aí nos seus stories, eu quero fazer aqui 3 observações muito importantes sobre os stories do Instagram que vão fazer toda a diferença aí em como que você produz conteúdo para eles. A primeira observação é que os stories são justamente a história do seu dia. É o que aconteceu naquele dia que você está vivendo. É meio que uma coisa assim em tempo real. Você não precisa fazer tudo em tempo real, mas ele é a história do seu dia desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Se são as histórias do seu dia, é importante você justamente compartilhar isso com a sua audiência. Compartilhar, se você tem uma loja física, por exemplo, ou tem uma empresa e o perfil da sua empresa, você pode compartilhar a história do dia da sua empresa, os bastidores da sua empresa. Então, tudo isso faz bastante diferença aí no Instagram. A segunda observação é que o primeiro story do dia é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque ele é o que tem mais visualizações ali durante o seu dia. Se você pegar o seu primeiro story, sempre é ele que tem mais visualização em detrimento ali do último story, né? O último sempre é o que tem menos. Ele pode ter um número elevado de visualizações, mas ele tende a ter bem menos visualização do que aquele primeiro que você fez. Então, a sua atenção precisa ser ainda maior com esse primeiro story. Precisa ser um story ali estratégico, que vai realmente gerar ali uma conexão com a sua audiência, que vai fazer com que ela queira voltar ao longo do dia para ver os seus demais stories. Então ele é o mais importante, é o que vai ser responsável por prender a sua audiência ao longo aí do dia nos próximos stories. E a terceira e última observação é que você precisa dividir os seus stories ao longo do dia, porque sempre que você publica uns stories, o Instagram traz o seu story para frente, né? A bolinha ali para frente. Conforme você vai fazendo só uma única vez por dia, a bolinha vai lá para trás e as pessoas não vão mais vendo os seus stories. Então é importante você sempre fazer várias vezes no dia, por exemplo, de manhã, de tarde, de noite,
porque assim a sua bolinha vai vir pra frente, as pessoas vão ver novamente, e isso vai aumentando ali o número de visualizações que você tem nos seus stories. Então essas são 3 observações aqui que são muito importantes, são cruciais para que você entenda como que você pode produzir aí o seu conteúdo para os stories. Agora sim chegou a hora da gente falar aqui sobre as 11 ideias de conteúdo que você pode postar aí nos seus stories em 2023. E a primeira ideia são bastidores. Bastidores são, assim, excelentes de se publicar nos stories. Eu até falei sobre bastidores também nas ideias aí dos posts do feed, e tô falando aqui nos stories também, porque bastidor, gente, é uma coisa assim, é um tipo de conteúdo muito estratégico para o Instagram, tendo em vista que o Instagram é uma rede social e as pessoas estão ali justamente para conhecer melhor a vida das pessoas, para poder interagir melhor com elas, e nesse conhecer melhor a vida das pessoas inclui elas quererem ver os seus bastidores. Então, bastidores aí são conteúdos realmente estratégicos e que te ajudam bastante nos stories do Instagram. A segunda ideia de conteúdo do que postar nos stories são os depoimentos dos seus clientes. Eu mesma sempre publico todos os depoimentos que eu recebo nos stories. Eu dificilmente posto isso no feed, né? Porque o feed é interessante você postar um depoimento em vídeo. Agora, nos stories, dá pra você postar, por exemplo, aquele print de um comentário, de uma mensagem que você recebeu de algum cliente no WhatsApp ali te elogiando. Dá pra você fazer isso, apagar ali o nome. Então eu costumo fazer bastante isso de publicar depoimentos ali nos stories do Instagram. E isso vai fazendo com que aquela sua audiência mais engajada conheça também os resultados que você está proporcionando para outras pessoas. Então, eu também gosto bastante aí de depoimentos nos stories e recomendo que você faça o mesmo. Terceira ideia, histórias rápidas. Os stories, gente, são histórias do seu dia. Então, é muito bacana quando você compartilha fragmentos, trechos da sua própria história ali nos stories com a sua audiência. Isso é muito legal, isso tende a gerar um engajamento muito bacana, tende também a fazer com que a sua audiência cresça ali nos stories em termos de visualização. Então, compartilhar histórias rápidas é sempre muito interessante. Uma coisa que as pessoas fazem muito e que eu, inclusive, estou precisando fazer e toda vez fico, acabo não fazendo, é você contar a sua própria história, né? Você dizer quem você é. Tem sempre aquela parte lá daquele destaque do quem somos, quem é fulano. Então você pode falar ali sobre você, contar uma historinha de quem é você, como que você começou, como que você transpôs determinado desafio. Tudo isso chama muita atenção ali nos stories, faz com que as pessoas queiram ver os seus stories com mais frequência também. Você pode criar posts ali com foto e textos rápidos, né? Não é interessante você postar ali stories com textos muito longos, porque as pessoas acabam não lendo, então tem que ser textos ali curtos. Você pode fazer 10 stories, mas que sejam todos com textos curtos, vai dividindo ali, então acaba ficando uma forma muito atrativa, muito interessante de você contar ali uma história rápida ou contar a sua própria história. Ideia número 4, dicas rápidas. Assim como as histórias precisam ser rápidas, as dicas também precisam ser rápidas, né? Você botar ali cada dica em um único story, dá no máximo aí 3, 4 dicas por dia. Então isso aí também é muito interessante. Se você for dar aí dicas, por exemplo, 4 dicas, o que eu recomendo é que você separe essas dicas ao longo do dia, porque também é uma coisa que eu falei aqui nas observações, né? Você vai trazendo a sua bolinha pra frente, com isso mais pessoas vão tendo ali a oportunidade de visualizar os seus stories e, consequentemente, vai aumentar aí as visualizações dos seus stories também. Então, você ter dicas rápidas sempre é interessante. Também é interessante no feed, mas nos stories é de uma forma mais resumida mesmo, mais direto ao ponto, que gera um resultado bem legal também. Ideia número 5, as enquetes, né? As enquetes são sempre muito importantes dentro dos stories, no Instagram como um todo, porque elas te ajudam a entender o seu público, a interagir melhor com ele. Então, enquetes são sempre muito interessantes. Você pode começar o seu dia. Eu falei que o primeiro story do dia é o story mais importante. Então você pode começar o dia
com uma enquete, porque as enquetes ainda são ali, né, aquelas figurinhas interativas que a pessoa precisa tocar na tela. Então o Instagram, o algoritmo do Instagram vai entendendo quando você coloca ali, começa o dia com uma enquete e as pessoas vão respondendo, eles entendem que o seu post está interessante, o seu story está interessante e vão fazer o quê? Vão entregar para um número maior de pessoas, para que essas pessoas conheçam o seu perfil. Então, você fazer enquetes também é um tipo de conteúdo muito legal aí nos seus stories. Ideia número 6, caixinhas de pergunta. Eu sei que tem muita gente que fala assim, Ivy, eu boto a caixinha de pergunta, mas ninguém pergunta nada. Para você conseguir ter gente perguntando na sua caixinha de perguntas, é preciso gerar uma narrativa, gerar uma historinha ali. Então você gerar não só uma historinha, mas gerar um conteúdo de valor para essa pessoa. Então, por exemplo, né, na dica anterior eu falei, a dica não, né, no conteúdo anterior aqui na ideia, eu te falei de dicas rápidas. Então você pode, por exemplo, ao longo do dia, dar 3, 4 dicas que seja, e no final, depois que você der todas as dicas, você coloca uma caixinha de pergunta. E aí deixa as pessoas perguntarem, né? E aí pergunta para as pessoas o que elas ficaram com dúvida, ou o que elas entenderam daquele conteúdo que você trouxe. Então esse é um jeito muito eficiente de você conseguir que as pessoas respondam a sua caixinha. Você gerar um conteúdo de valor para elas, fazer com que elas se interessem por aquilo que você está falando, e aí elas vão acabar perguntando alguma coisa também. Então as caixinhas de perguntas também são muito interessantes. Quando você entra aí numa audiência que está mais engajada, você consegue ter perguntas ali todos os dias. Então isso é interessante porque te ajuda a criar conteúdo de uma maneira muito mais rápida e mais natural também nos stories. Então as caixinhas são sempre muito interessantes também. Ideia número 7, rituais. O que são rituais? É aquilo que você faz todo santo dia. Se todo dia você lê um livro de manhã, ou você começa o seu dia tomando aquele cafezinho, por que não mostrar esse ritual, compartilhar esse ritual com as pessoas? Isso vai fazer com que elas se conectem com você de alguma forma também. E você fazer isso todos os dias gera confiança, gera também ali aquela coisa da pessoa querer te acompanhar mais para poder saber se realmente você está fazendo aquilo, se você não está fazendo aquilo. Ir à academia todos os dias também, se você se propôs a fazer isso, também é uma coisa legal de você registrar. Então, esse também é um tipo de story que é interessante você fazer no começo do dia. E aí vão ter pessoas que vão se identificar com você e que vão continuar te seguindo ali. A gente já falou aqui que ser frequente e ser repetitivo faz parte do Instagram. Quanto mais repetitivo você é, por incrível que pareça, isso vai fazer com que as pessoas confiem ainda mais em você. Porque o Stories é isso, é repetição. O feed nem tanto, mas os Stories você tem que ter a coragem de ser repetitiva. E aí não tem jeito, né? Você botar ali um ritual é a melhor forma de você ser repetitiva. Porque já é uma coisa que você faz todo dia, tem que ser uma coisa assim da sua rotina mesmo. Se você toma café todo dia, o ritual é postar ali o momento do cafezinho. Se você estuda todos os dias, igual a minha aqui, eu geralmente estudo todo dia de manhã, então eu publico alguma coisa mostrando ali aquele momento de estudo e tudo mais. Então você pode mostrar algo que faça parte da sua rotina na parte da manhã. Ideia número 8, produção em andamento. O que é produção em andamento? É você estar ali naquele momento que você está confeccionando o seu produto, ou entregando, vamos dizer assim, o seu serviço, naquele processo de entrega do serviço que foi contratado, é você registrar alguma coisa. É como se fossem os bastidores, mas é uma coisa mais específica, né? É aquela produção que está em andamento mesmo. Pessoas que fazem artesanato, tem sempre aquele processo de confecção da peça. Então esse processo é interessante você mostrar para as pessoas saberem como é que é por trás do produto, do serviço que você vende. Isso também tende a atrair muitas pessoas no Instagram. Ideia número 9, dia a dia e rotina. Uma vez eu fiz uma enquete lá nos meus stories do Instagram, perguntando o que as pessoas queriam ver ali no meu perfil do Instagram, se era bastidores, se era tipo um resumo dos vídeos do canal lá no Instagram, se era dia a dia, e a maioria esmagadora clicou e respondeu que quer ver o dia a dia. Então você vê, né? As pessoas, elas têm essa curiosidade pelo dia a dia das pessoas que elas seguem dentro do Instagram, porque, como eu já falei também aqui, o Instagram é rede social. Se é rede social, as pessoas querem ver a vida daquelas pessoas. Então, você postar aí o dia a dia, a sua
rotina é uma coisa também que chama atenção e que faz com que as pessoas se conectem mais com você, e se conectando, elas vão querer comprar mais também. Ideia número 10, provador. Essa aqui já é uma coisa bem mais específica mesmo para quem vende roupa e funciona muito bem para esse segmento. Você fazer um provador ali das suas peças, falando sobre a qualidade do tecido, sobre os benefícios daquela roupa para as pessoas, o tamanho que veste. Então tudo isso que a gente chama aqui de um conteúdo de provador mesmo, é muito interessante, faz com que desperte a atenção das pessoas pelo produto que você vende. Então também é uma ideia muito bacana aí para você publicar no seu perfil. Agora vamos lá para a última ideia de conteúdo, mas antes deixa aí o seu like. Clica no gostei desse vídeo, porque é uma forma muito legal de você incentivar o conteúdo aqui no canal, incentivar que eu continue aqui gravar 5 vídeos por semana. Nem sempre é fácil, mas eu faço isso justamente porque eu sei a diferença que esses vídeos fazem na vida aqui das pessoas, das empreendedoras, dos empreendedores também. Tem muitos homens que acompanham aqui o canal, eu sei disso, tá, gente? Os homens chegam pra mim e falam assim: Ih, tem muito homem que acompanha o seu canal. Eu sei disso, mas prioritariamente aqui, os vídeos, o meu trabalho é mais voltado para mulheres, não significa que homens não possam ver. Então assim, deixa aí o like, porque com certeza vai ajudar aí mais pessoas dentro do YouTube a chegarem aqui nesse conteúdo, e vai ser uma forma de incentivar também que eu continue trazendo cada vez mais vídeos como esse por aqui. E a 11ª ideia do que você pode publicar nos stories do Instagram são as ideias de como usar. O que são as ideias de como usar? É como usar o seu produto, como usar o seu serviço da melhor maneira. Então, essas ideias que funcionam até muitas vezes como tutoriais também são muito interessantes nos stories, prendem a atenção das pessoas, e aí você fazendo dessa forma, você vai ver que pode aí surgir vendas, e se não surgir vendas, vai com certeza aumentar as visualizações dos seus stories. Agora eu quero saber de você, qual dessas 11 ideias aqui que eu te dei hoje nesse vídeo para aplicar nos seus stories, você vai começar a colocar em prática a partir de agora que a gente está chegando no final desse vídeo. Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. E é aquela história de nada adianta você vir aqui assistir os vídeos, só ficar na teoria e não aplicar nada. Precisa aplicar. Então vai lá e aplica agora, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.